Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós trouxemos uma meditação. O texto bíblico de João, capítulo 14, verso de número 6, onde Jesus declara ser o caminho, a verdade e a vida. E nós trouxemos aqui alguns subsídios para os irmãos entenderem um pouco melhor o texto. Esses subsídios vocês podem usar em aulas, vocês podem usar em pregações, vocês podem usar em estudos. São subsídios que são interessantes para o trabalho didático na igreja. O texto, Jesus, ele afirma ser o eu sou. E esse eu sou que Jesus afirma ser, ele traz o mesmo sentido do eu sou que Deus falou para Moisés no episódio do deserto, onde Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Esse termo eu sou que Jesus utiliza, ele traz na sua palavra grega ego eimi. Claro que a pronúncia não vai sair perfeitamente conforme o grego, mas dá para vocês entenderem que é uma pronúncia diferente do português. Quando Jesus usa esse termo ego eimi no grego, Jesus está aí expressando para o judeu que ele não está apenas afirmando ser alguma coisa, mas ele está afirmando a sua divindade. Ele está afirmando a sua essência, que é a mesma com Deus. Isso é um ponto bem interessante. Quando nós olhamos para a tríade caminho, verdade e vida, a gente vai entender que no Antigo Testamento, caminho, que no grego é odos, refere-se a uma estrada física, a um caminho de fato. Também é um modo de viver, um modo de vida. Uma expressão bem interessante: siga o seu caminho, siga o seu modo de viver, siga o seu destino. E Jesus, ele inverte essa lógica, porque ele traz esse sentido de caminho para um ser, não para uma coisa, para um destino, para um objeto, mas para um ser. O que muda todo o sentido do contexto, porque Jesus está dizendo que uma pessoa é o caminho. Isso nunca tinha acontecido, de uma pessoa dizer eu sou o caminho. Jesus, ele foi muito fiel à sua essência ao tratar-se como caminho. Ele próprio é o caminho. Ele não ensina o caminho, ele é o caminho. Interessante, né? Quando Jesus fala a verdade, aqui eu quero que você preste bem atenção. Jesus, ele está falando de uma verdade diferente da verdade abstrata, da verdade filosófica, né? Até porque quando a gente passa para o campo da filosofia, a verdade ela se torna abstrata. Mas quando Jesus fala que ele é a verdade, ele usa o termo aletheia no grego. E aqui é relacional e personalizado. Jesus está se colocando como uma verdade diferente da verdade filosófica. Jesus está se colocando como uma verdade concreta, não como uma verdade interpretativa. Jesus, ele não é passivo de interpretação. Jesus, ele é. E ele sendo, não existe interpretação. A interpretação é só uma, a verdadeira. Ele é a verdade. Quando Jesus fala que ele é a vida, aqui a gente precisa entender que existem dois tipos de vida. Existe a vida biológica e existe a vida espiritual. Jesus está tratando da vida espiritual. Jesus está se referindo ao Zoe, que é a vida espiritual eterna. Jesus não está se referindo a bios, a vida biológica. Não, ele está se referindo
É uma verdade muito além desse plano comum que nós vivemos. Ele está se colocando além desse plano. Falar com Jesus era algo bem difícil. Jesus estava muito evoluído em termos de conversa, né? Tanto que você percebe que pessoas como Nicodemos, que era um homem instruído, não conseguia acompanhar o pensamento de Jesus, do nosso Cristo, do nosso Mestre. Quando a gente olha para esse contexto histórico, a gente vai ver que esse contexto de João 14 faz parte de João 13 também, no discurso do cenáculo, onde historicamente são as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes da sua prisão. O ambiente era de medo e de confusão. Jesus estava tentando praticamente acalmá-los para essa situação que viria. Quando Tomé ele pergunta para Jesus, ele faz a pergunta para Jesus, Jesus não disse isso tipo que do nada. Jesus estava respondendo a uma dúvida honesta de Tomé. O que diz o versículo anterior a isso? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? João 14,6, Jesus traz a resposta pedagógica de Tomé, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando a gente olha lá no cenário da Páscoa, do jantar da Páscoa judaica, historicamente a Páscoa celebra a saída do Egito, certo? Então, o caminho da escravidão para a liberdade. Jesus ressignifica o conceito de êxodo e caminho naquele momento, tirando do campo do objeto e trazendo para o campo pessoal. Quando a gente olha o contexto geográfico, você observe bem aqui, a gente vai ver o cenáculo, a gente vai ver o Vale de Cedron e a gente vai ver a mansão do pai. Aí observemos bem. O fato ocorreu em Jerusalém, tradicionalmente no Monte Sião. Geograficamente, o cenáculo ficava na parte alta da cidade, perto das casas de elite daquela época. Uma coisa bem interessante é que logo após esse discurso, o texto narra que eles atravessaram o Vale de Cedron, em direção ao Monte das Oliveiras. Aí você percebe, Jesus, geograficamente, estava caminhando para a sua morte, enquanto afirmava ser a vida. Ele estava dizendo aqui, eu sou a vida, mas pegou um caminho que levava à sua morte. A famosa via dolorosa. Quando o texto fala sobre a mansão do pai, né, na casa do meu pai há muitas moradas, estudiosos sugerem que isso aqui é uma metáfora das grandes senhorias da época, né, onde quando um filho ele se casava, uma nova ala era construída na casa do pai para um novo casal. Então eles estão tentando, é como se o texto estivesse fazendo uma alusão que para nós, que agora em Cristo somos filhos, o pai vai nos dar uma morada junto da morada dele. Isso é maravilhoso, isso é muito lindo, porque nós não éramos filhos, passamos a ser filhos por Jesus Cristo. João 1. A política da época, né? Aqui a gente percebe, não sei se vocês já viram o texto de Atos 2, mas alguns pensadores do campo teológico vão dizer que os discípulos que no primeiro século eram chamados de os do caminho, lá em Atos 9, 2, vai se dar por conta de Jesus, né, ter se declarado como o caminho. Então, eles socialmente, politicamente, eram chamados aqueles do caminho, os do caminho. Era assim que eles eram tratados, né?
E eu acho isso muito bonito. Os do caminho. Eu acho muito bonito isso. Mas para eles não era algo muito bonito, não. Era motivo de perseguição. Quando a gente olha para os desafios da época, Jesus, quando se declarou o caminho, a verdade e a vida, ele estava confrontando dois povos. Ele estava confrontando o monopólio do templo e ele estava confrontando também o pluralismo do Império Romano. Quando Jesus é, ele se declara como o caminho, a verdade e a vida, na estrutura política é, da Judéia, o sumo sacerdote e o templo eram os únicos caminhos oficiais para o perdão de Deus. Agora aparece um homem dizendo que ele perdoa. E isso causa um reboliço muito grande porque Jesus ele é negado pelo sistema religioso da época, né? Pelos fariseus, saduceus da época. Jesus ele estava fazendo uma declaração política que esvaziava a autoridade religiosa. E quando Jesus ele fala também essas coisas, ele confronta o Império Romano, porque no Império Romano existia milhares de deuses. Nós sabemos que eles eram politeístas, eles traziam aquela cultura greco-romana de vários deuses que você sabe até eles de cabeça, né? Que você sabe os deuses romanos os deuses gregos de cabeça. Então eles sempre foram dessa linha de vários deuses, de deuses para tudo. Quando Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por ele, ele está dizendo: vocês podem ter deuses para fertilidade, vocês podem ter deuses para a colheita, deuses para o sol, deuses para a lua, deuses para o dia, deuses para a noite, mas o Deus verdadeiro vocês só vão chegar nele por esse caminho aqui. Eu sou o único caminho que leva ao Pai. Jesus estava confrontando diretamente toda a estrutura do templo e toda a estrutura religiosa e política greco-romana. Quando o escritor C.S. Lewis ele escreve no seu livro A Trindade, a gente sabe que ele era ateísta, né? Ele era um ateísta. Só que de tanto estudar sobre a Bíblia, sobre Deus, ele acabou se convertendo ao cristianismo. Quando C.S. Lewis escreve no seu livro A Trindade, ele vai dizer ou Deus ou um homem mau. Ele estava argumentando que ser o único caminho, a verdade e a vida não pode ser apenas um bom mestre de moral. Ele está dizendo, olha, para uma pessoa afirmar que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, algumas coisas podem estar acontecendo. A primeira, ou ele é um lunático, ou ele é um grande mentiroso, ou de fato ele está falando a verdade. E nós somos provas que Jesus está falando a verdade. Quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe a perfeição desse texto, a gente percebe o que realmente o texto estava querendo dizer. Né? Na tradução da Vulgata Latina, tornou-se um lema para centenas de escolas, universidades e instituições religiosas ao longo da Idade Média essas questões a partir do Renascimento. Esse texto foi um marco, porque quando Jesus fala isso, Jesus ele está tirando toda a autoridade de salvação de religiões que não acreditam nele como Filho de Deus. E nós sabemos que existem muitas religiões que não aceitam Jesus como Filho de Deus e que não aceitam a salvação a partir de Cristo. Só que esse texto coloca em grande fragilidade o pensamento religioso dessas religiões. Porque Jesus, ao afirmar que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele, ele coloca por terra todo o pensamento contrário a isso. Toda crença que não tem ele como o caminho entre o homem e Deus. Isso é muito maravilhoso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui
nesse tempinho que passamos juntos, que você possa usar esses subsídios em seus esboços, na sua classe de ABD, nas suas pregações, que Deus possa lhe abençoar, que você possa crescer na graça, no conhecimento. Se te ajudou de alguma forma, comenta aqui para gente interagir melhor. Na paz de Cristo.